no meu coração todos os dias. Nessas passagens da Escritura fica bem claro que Deus, embora tenha concedido com a construção do templo, este não seria sua casa, e sim um lugar para a casa de sacrifício. Além disso, antes, bem para o fato de que quando Deus disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, e ainda agora escolhi e santifiquei esta casa, ele também estava deixando bem claro que foi só a partir daquelas circunstâncias que ele passou a consentir com a ideia do templo, pois disse agora, querendo dizer que a ideia inicial de construir o templo não era de sua vontade, mas como Salomão, através da oração, reconheceu que nunca poderia de fato lhe construir uma casa, ele oferecer sacrifício, desejo de uma resposta positiva quanto a todo o esforço empregado. Agora ele concederia como tal obra, escolhendo, santificando a mesma, para que as orações feitas ali fossem por ele respondidas, conforme tudo que Salomão havia pedido em oração. Querido, temos que entender duas coisas principais. Deus nunca pediu sacrifício e Deus nunca quis, querido, que fosse construído um tabernáculo. Mas você vai encontrar na Bíblia várias expressões dizendo que Deus assim mandou para que construísse isso ou estabelecesse os sacrifícios. Mas na realidade, querido, tudo isso foi permitido por Deus por causa da fragilidade humana e a incapacidade humana e a ignorância humana da época quando Deus tira o povo de Israel, querido, do Egito. O povo viveu praticamente 430 anos sobre, querido, o poder politeísta e adoração a todos os deuses. Israel não conhecia outra maneira de se aproximar a Deus se não fosse através de sacrifício. Israel, naquele momento, ele era enoteísta, acreditava em vários deuses, mas aceitou a proposta de adorar o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de seus pais. Eles jamais, querido, iriam conceber uma religião ou entenderiam Deus se não fosse através de sacrifício. Então, por causa da ignorância humana, Deus permitiu e instalou o sacrifício, mas de uma forma uma forma onde que seria uma forma monoteísta e não uma forma politeísta. Mas a intenção de Deus sempre foi que os sacrifícios eles fossem aos poucos sendo deixados até que Israel viesse entender o que Deus realmente queria deles, a qual Natanael, os profetas revelam, que era a prática do amor, a prática da justiça, porque Deus não se agradava do sangue de bode, dos sacrifícios. Deus nunca se agradou, mas por causa da ignorância do povo, da falta de capacidade do povo entender, querido, a essência do nosso Deus, ele permitiu o sacrifício. E com isso, para que o povo não viesse a, como os pagãos, sacrificar em qualquer lugar, Deus então estabeleceu o tabernáculo para que fosse um local único, um local onde de maneira não politeísta o povo de Israel pudesse adorar a Deus, um único Deus. Então o templo e tantos sacrifícios foram, queridos, uma necessidade por causa do homem e não uma necessidade por causa de Deus. Porque Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa de um templo. O povo é que precisava de um sacrifício e um povo que precisava do templo para entender que Deus, ele é um Deus único. Por isso, querido, que hoje não se tem mais o templo, hoje não se tem mais sacrifício. Jesus, ele foi o templo nessa terra e depois edificou a sua igreja, a qual hoje é morada de Deus. Quando Jesus disse, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. A palavra moradas estava falando, querido, das pessoas que seriam tabernáculos, que seriam moradas, que seriam templo do Espírito Santo e que não necessariamente mais precisaríamos mais de um templo, querido, único, porque nós todos seríamos um templo sobre, querido, o governo de um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cada um de nós somos pedras vivas e somos edifício. O templo que hoje nós temos como, querido, muitas vezes casa de Deus não passa de uma casa de oração. Porque Deus, não existe casa que Deus possa habitar. Deus, ele é além de tudo e muito mais do que tudo que você possa conhecer. Querido, que você possa entender essa verdade em nome do Senhor Jesus. Querido, esse terreno, ele ia ser transitório, querido.
E ainda nós vemos em 2 Crônicas 7:17 dizer: de quanto a ti, se andares diante de mim como Davi teu pai, e fizerem conforme tudo que eu te ordenei, e guardareis os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme fiz com Davi teu pai, não te faltará varão que domine sobre Israel. Note que esta é a primeira vez que Deus realmente se manifesta a Salomão, se referindo ao seu reinado. Note ainda que, ao contrário do que Davi havia interpretado da profecia dada por intermédio de Natã, Deus não se referiu a Salomão dizendo que confirmaria o trono do seu reino para sempre. Deus apenas diz: confirmarei o trono do teu reino. E isso ainda, se andares diante de mim. Esta era um concerto que Deus estava fazendo naquele momento com Salomão, que não tinha nenhuma relação com o que foi dito ou profetizado anteriormente através de Natã. Mesmo diante disso tudo, Deus colocou uma condição a Salomão e ao povo: se somente eles cumprissem com esta condição, é que Deus aceitaria o templo. Pois disse o Senhor, 2 Crônicas 7, 19 a 21, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, então vos arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja um provérbio, um monte entre as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. Tanto o tabernáculo como o templo eram lugares onde se ofereciam sacrifícios a Deus por necessidade do povo entender e compreender quem era Deus, e onde ele revelava sua glória como sendo sua própria presença, para que o povo entendesse que Deus era um. Êxodo 40, 34 a 35, 2 Crônicas 7, 1 e 2. Não asseguravam, no entanto, a presença de Deus, eram apenas símbolos, uma vez que o Senhor se manifestava ao seu povo, e se esse andasse em conformidade com a sua palavra. Jeremias 7, do versículo 1 ao 7. Para compreender melhor tudo isso, é bom ressaltar que nem sempre tudo que Deus permite ocorre, ou que ele consente necessariamente é a sua vontade. No entanto, em sua infinita graça e misericórdia, ele nos aceita, e aceita muito de nossas ações ou obras, a fim de nos revelar o quão falhos somos e quão melhor é obedecer não somente sua palavra, mas a sua vontade. Para exemplificar isso, basta recordarmos que em Israel houve um período em que não havia um regime monárquico de governo, ou seja, não havia reis. Deus mesmo governado por intermédio dos juízes, dentre os quais os filhos de Samuel foram os últimos a governar. A história de como ocorreu essa transição está no primeiro livro de Samuel, capítulo 8 da Bíblia. Naquela ocasião, diante dos pecados dos filhos de Samuel, os anciões da nação israelita clamaram por um rei, pois disseram a Samuel: constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Eis como o próprio Deus recebeu tal anseio do povo. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dissera, pois não te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz e constitui-lhes um rei. Podemos ver claramente que nunca foi a vontade de Deus que houvesse reis em Israel, que governasse sobre o povo. Mesmo assim, Deus concediu tal anseio do povo, e o resultado final foi um povo oprimido pela tirania de alguns reis, dividido por disputa pelo poder, mas tudo isso foi necessário. Logicamente que não. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós seremos como todas as nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará nossas guerras. 1 Samuel 8,19, versículo 20. Eles quiseram ser como todas as nações. Este é o ponto-chave. Da mesma forma como Deus jamais quis que um rei governasse sobre Israel, embora tenha concedido ou permitido tal coisa, de igual modo jamais foi a vontade de Deus que um templo fosse construído a ele, embora ele tenha permitido e até mesmo consagrado tal casa. Eles queriam ser mesmo como todas as nações. As nações tinham reis e também havia altares, erigidos os mais diversos deuses em todas as nações, que nós bem sabemos que na realidade eram shedimes, deuses. Israel não se contentou em imitar os povos quanto à forma de governo, agora eles queriam fazer o mesmo quanto à forma cultual da divindade. É triste, mas é a realidade, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.
Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Mateus 12, versículos 6 ao 7 e João 2, capítulos 18 ao 21. Jesus transferiu para si a ideia do templo, confirmando o que havia predito o profeta Ageu sobre a glória da segunda casa, agora revelando no próprio Jesus. Ageu 2, 7 e 9 diz: Jesus é o templo pelo qual os servos fiéis têm acesso à glória de Deus. Aleluia! Isso tão é verdade que a palavra relata que em Nova Jerusalém não haverá templo, porque seu templo é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Ageu relata que neste lugar, a segunda casa, que é Cristo, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, Paulo nos explica que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1 e Colossenses 1:20, e que somos um só corpo em Cristo, Romanos 12, verso 5, e por isso também somos templos de Deus, se talmente nos conservarmos até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, versículos 6 a 14 diz: uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 17, 48, 1 Coríntios 3, 16 e 6 a 9. Aqui esta uma revelação. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, mas nós somos o templo de carne e osso, feito pelas próprias mãos do Senhor, e nesse templo, feito não por mãos de homens, mas moldado pelo próprio Deus, que Ele habita em mim e em você. Salmo 139, 13 e 15 e o 16 diz: não é um prédio de alvenaria como muitos pensam ou mesmo praticam. Leiam 1 Coríntios 3, 16 e 6 e 19. Ora, uma vez que Cristo vive em mim, tenho acesso à glória divina e sou portador dela. 2 Coríntios 5, 17, 13 e 18. O Messias nos ensinou que somente os que guardam a palavra do Senhor são os que edificaram sua casa sobre a rocha. Aqueles que ignoram, no entanto, são os que edificam sobre a areia. E ele estava, na verdade, dizendo que aqueles que não confiam não serão abalados pelas situações carnais, mundanas e demoníacas que nos cercam, mas os que o negam sofrerão dano ocasionado por estas situações, por não serem praticantes da palavra e também, queridos, ser somente ouvintes esquecidos, como Tiago 1, 22 a 24 diz. Hoje somos descendência de Abraão pela fé em Cristo e por ela participamos das promessas divinas. Romanos 9, 8, Gálatas 4, 28, capítulo 5 e 5 é de similar modo. Fomos resgatados da opressão de Satanás, príncipe deste mundo, assim como Israel foi liberto do Egito da pressão de Faraó. Êxodo 2, 23 a 25, 1 Pedro 2, 9 ao 10. Sendo assim, o relato de 2 Samuel 7, 5 refere-se a todos nós que servimos a Deus. Analogamente aos ensinos de Cristo, Deus nos exorta que permanecemos firmes, alicerçados em sua palavra, em sua presença, uma vez que as tendas ou tabernáculos eram amados sobre solo arenoso, sendo facilmente removido. Que Deus deseja que nós deixemos de ser inconstantes em sua palavra, assim como os tabernáculos eram no deserto, e passemos a ser firme habitação, assim como o templo era em Jerusalém, a fim de que sua glória venha a ser manifestada aos homens através de nós, assim como o templo em Jerusalém foi edificado sobre 3 carreiras de grandes pedras, uma carreira de madeira nova. O Senhor deseja que nossas vidas sejam alicerçadas sobre as revelações que nos concede a respeito dele, como Pai, do Filho e também do nosso querido e amado Deus no Espírito, e sobre o entendimento do sacrifício de Cristo no madeiro, onde nossa redenção e eternidade foram conquistadas com as despesas da casa do Rei dos Reis, autor da vida. Esdras 6,4 diz: a afirmação de 1 Coríntios 3,16 é para todos quantos são chamados filhos de Deus, porém ainda se portam como tabernáculo e não templos, ou seja, são inconstantes na decisão por Deus em tudo que se refere ao compromisso com o reino. Colossenses 1:21, Deus nos convida e nos exorta a afirmar-nos de uma vez por todas em sua palavra como um verdadeiro templo vivo. Aleluia! Que Deus possa abençoar a cada um de nós em nome
do Senhor Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Aleluia!